Eu já ganhei na noite, consegui ver o Fernando aqui na frente, com a amiga. Não é fácil não, né? Espera tempo, dá um dia na barriga, o negócio. A gente só vê o que é o sinal mesmo. Engraçado que o Estevão hoje falou, pai, a professora chamou a gente para ir na frente hoje lá, pai. A gente teve que ler, né? E foi que você leu? Nossa, pai, fiquei com maior vergonha. É complicado. Você que não sou ligado comigo, né, Lucas? Glória a Deus, aleluia. 15. Quando o pastor falou para mim, quando você prega no dia 15, eu fiquei pensando, eu já tinha uma palavra, eu já tinha falado com você, tinha falado comigo. Eu já ia ministrar, mas, irmãos, é difícil. É muita coisa. Esse texto é muito rico, é muita coisa. Então, eu vou tentar transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Olha, Lucas, no capítulo 15, quero ler somente o versículo 3, para a gente orar, que diz assim: ele, no caso aqui Jesus, ele lhes propôs esta parábola. Você pode ver seus olhos no orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por não estar em nenhum outro lugar senão aqui. Obrigado, Senhor Deus, por sua misericórdia, por trazer aquele que deveria estar aqui, que o Senhor não fala ao vento. O Senhor Deus tem falado aos nossos corações durante todo esse início de tudo, durante e até agora. Então, eu peço ao Senhor Espírito Santo, continua a nos orientar, nos ensinar, e, Senhor Deus, o mais importante, a vivenciar a sua palavra. Todavia, meu Deus, não seja eu, mas o Senhor através de mim. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Posso sentar. Amém. Eu aprendi que se a gente colocar tema nessa mensagem fica um pouco mais fácil, então eu coloquei um tema aqui que fica mais fácil, né? Que diz assim, o valor do perdido e a alegria do achado. Interessante. Essa parábola aqui, na verdade Jesus ele ainda ia recitar, ainda falar ainda essa parábola. A sua palavra uma vez me perguntou, deixa aqui que o vento vai tudo embora. Essa parábola a gente conhece, são aquelas três parábolas. A primeira que é da ovelha perdida, né? A dracma perdida, e por último a do filho pródigo. Essa parábola que não, na verdade, a gente divide em três, mas na realidade, o próprio texto que eu acabei de ler com vocês aqui diz que ele propôs essa parábola, então quer dizer que é uma só, mas dividida em três partes, pode-se dizer assim, né? Por quê? Porque eu falo que ela é uma só, porque todas elas têm esse mesmo objetivo: trazer o valor do perdido e fazer a alegria depois que se encontra aquele que está perdido. Todas as três elas têm esse objetivo. Mas a gente voltar um pouco no texto e compreender um pouquinho o que Jesus estava querendo dizer com essas parábolas, na verdade, uma parábola, a gente vai entender, no princípio, o porquê que levou Jesus a falar sobre esse assunto de valor do perdido, sobre a alegria do achado. A gente volta um pouco, a gente consegue compreender. Houve uma murmuração entre os escribas e os fariseus, porque Jesus ele estava se assentando, ele estava assentado junto com os publicanos e os pecadores. E os fariseus vão mostrando um pouquinho daquela condição, vão mostrando um pouquinho, porque Jesus, como que pode Jesus receber pecadores, receber publicanos? Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos dos seus do próprio povo deles. Eles tinham uma rixa muito grande com os publicanos, eles tinham uma rixa muito grande com os pecadores, porque os pecadores eram como se fosse imundo, gentil, né? Não serviam para eles, existia essa rixa. Então a gente parando aqui, analisando, a gente vai ver o porquê que levou a Jesus a falar sobre esse valor para o perdido e sobre essa alegria depois de encontrar esse perdido. Uma delas chamou a atenção, mas para a gente conseguir chegar lá, a gente tem que voltar um pouquinho e entender. A primeira coisa que eu quero focar aqui no texto, que diz assim, chegaram-se a ele, que é a primeira parábola, né? Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores. E aí o texto seguinte diz assim, para o ouvir. Então, você para analisar. Os publicanos estavam ali, a redondeza, e ele
perto de Jesus, é isso que leva ao entendimento, né? Mas alguma coisa chamou a atenção dos publicanos e dos pecadores naquele momento. Naquela hora foi algo diferente, porque Jesus diz assim, que eles se achegaram para o ouvir. Eles se interessaram pelo assunto ao qual Jesus estava falando, porque a Bíblia diz que eles se achegaram. Então, se eu me acheguei, eu estava um pouco longe, um pouco distante, né? Então, se ele se achegou, chegou mais próximo. Ele se interessou por aquela palavra que Jesus estava dizendo. E qual seria a palavra que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando acerca de uma pessoa que, se fosse construir uma torre, antes não se acertava para fazer os custos, né? Se com aquele dinheiro que ela tinha, ela conseguiria terminar aquela construção que ela iria fazer. E depois ele fala também de uma outra, que era que eu nem lembro bem mais. Ele fala sobre os reis, se os reis iriam para a guerra, se com 10 mil, ele não se assentaria antes, né, em ir para a guerra com o outro que tinha 20 mil do outro lado de lá, não faria os cálculos, se ele conseguiria ganhar aquela batalha. Isso, ao meu ponto de vista, ao meu ver aqui, era isso que chamou um pouco a atenção daqueles publicanos e daqueles pecadores. Ele estava falando algo que chamou a atenção dos publicanos. Os pecadores se chegaram a ele e falaram: esse homem ele fala diferente, esse homem ele fala de uma forma diferente, ele fala de uma maneira diferente. E eles se interessaram por aquele assunto que ele estava dizendo. Eles se buscaram um pouco mais em Jesus, e se chegaram um pouco mais para perto. Mas a conclusão de todos esses dois exemplos que Jesus dá, que é a torre em construção e o homem, o rei que iria para a guerra com outro rei, ele vai dizer, como digamos assim, o ponto final, né? O ponto final acerca daquilo que ele estava querendo dizer. Que diz assim, no versículo 33 do capítulo 14, assim, pois, qualquer de vós que não denunciará tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meu Deus. O término daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava orientando, daquilo que ele estava ensinando, era isso. Aquele que não denunciar tudo quanto tem, esse daí não pode ser meu discípulo. O pastor falou acerca disso, no último, a gente estava lá falando um pouco desse tudo, desse amar o próximo, amar os outros, deixar o seu pai, deixar a sua mãe, por amor de mim. Ele estava explicando um pouco, falando que não é brigar, não é deixar de amar, mas é priorizar o Senhor, colocar o Senhor como prioridade. É isso que Jesus estava querendo dizer, que aquele que, assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus vai dar essa conclusão, e isso também eu acho que foi um checkmate para os pecadores e para os publicanos. Eles, fazendo uma comparação talvez da vida deles, vocês sabem que os publicanos tinham muito problema, como foi até falado aqui, sobre a mulher do fluxo de sangue, né, falou, né? Sobre ser jogado de lado, ser deixado de fora. Os publicanos, eles se sentiam assim, porque, eu acredito que não passou da situação, mas quando os fariseus passaram aqui, os publicanos, eles viravam o rosto, talvez, né? Eles viravam o rosto, esse é publicano, esse daí é pecador, né? Então esse assunto de Jesus chamou a atenção. Por quê? Ele falou assim: qualquer um de vós, qualquer. Ele não falou vocês fariseus, vocês escribas, ele falou qualquer um de vós, se quiser, se o meu discípulo tem que renunciar tudo quanto tem, e vir se reunir. Vocês, isso interessou, e eles foram e se achegaram. Em seguida, quando os fariseus e os escribas olharam para aquela situação e viram aqueles pecadores, aqueles publicanos, junto com Jesus, isso daí trouxe uma certa indignação. Jesus tinha por costume de fazer isso. Ele citava algumas indignação, principalmente das pessoas religiosas. Ele citava uma indignação acerca de assuntos com a lei, acerca de assuntos com o sábado. Isso daí trazia um certo ódio dentro do coração deles, a ponto de uma vez um dia eles levaram Jesus a um cume um monte e querer lançar ele lá de cima para baixo, querer matar Jesus a todo custo. A cultura da época era uma outra cultura, era uma outra forma, era um outro jeito bem diferente do nosso. Então Jesus, de uma certa forma, ele acabava meio que debatendo em cima de certos assuntos que eles se sentiam verdadeiramente muito ofendidos. Diferente dos
publicanos, diferente dos pecadores. E agora eles queriam terminar aquela conversa que Jesus estava tendo lá atrás. Eles iam chegar um pouco mais para perto. Eles queriam ouvir o término aonde ele ia dar. Lá do lado de trás, quero que você desenhar um pouco a cena comigo. Lá de trás, um pouco mais ao longe, existiam aqueles questionadores, que seriam os fariseus e os escribas. Eles estavam lá um pouco mais longe, e eles estavam questionando: ó, está vendo esse daí, tipo assim, esse daí, que vocês, né, estão falando que, no caso, seria o Messias. Isso não está escrito, mas eu penso comigo, né? É esse daí que vocês estão dizendo que é o nosso Salvador de Israel? É esse daí? Olha como ele está agora. Está sentado com publicanos e com pecadores, com os nossos praticamente inimigos, com pessoas jogadas de lado. É com eles. Você está vendo? Quem é esse? Amigo de publicano e amigo de pecador. E Jesus vai lançar essa parábola agora, como se ele estivesse explicando o porquê ele estava sentado com aqueles publicanos e aqueles pecadores. Por que ele estava ali junto com os publicanos? Por que ele estava ali junto com aqueles pecadores? E como eu já disse, nas três você vai encontrar essa palavra de algo que estava perdido, de algo que foi encontrado, e depois houve festa. Nas três. É muito bom. Jesus realmente é maravilhoso. A primeira nós sabemos é da ovelha perdida. Ele diz que qual é o homem entre vós que vendo 100 ovelhas, se uma se desgarrar, se uma sair e ficar perdida, ele não deixa ir no deserto. As 99 não vai atrás daquela uma somente uma. Quer dizer, que a primeira coisa que eu aprendo, aquela uma tinha valor para aquele homem, o dono, ou o pastor, não sei, mas aquela uma, talvez aos nossos olhos hoje, talvez aos olhos de muitas pessoas, você fazer uma contagem, nem se você tem costume de, se é uma pessoa que tem um costume de olhar sempre e conhecer aquelas ovelhas, talvez ele já soubesse quantas ovelhas tinha. Eu acho que é comum fazer a contagem, mas tinha 99, para que se preocupar com uma? 99 menos um ainda sobrou 99. Não, 99 não, 100, desculpa. 100 menos 1 ainda sobrou 99. Não é? Então, essa uma tinha valor. Essa uma tinha se perdido. Mas aquele homem, o dono, eu não sei, ele não fala certo homem, e ele até coloca meio que direto para eles, fala assim: qual é o homem que tem entre vós? Ele diz assim: ó, o homem que está, no caso, com vocês aí, que tem o costume de ter um monte de ovelhas. Qual é o homem entre vós que não deixaria as 99 que estavam no deserto e não iria atrás somente daquela uma, provando e mostrando o valor para aquele homem? Ela tinha valor para aquele homem. Ela estava no meio das 99 ali, mas ela tinha o seu valor para o seu dono. Ela tinha o seu valor para o homem que cuidava dela. Ela tinha valor. Era uma só, mas ela era valiosa. Ela foi perdida, mas ela era valiosa. A segunda palavra nós sabemos é cerca de uma dracma, que é uma moeda, né? Essa mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma moeda. Existe todos os estudos falando acerca da dracma, falando tudo, mas o que me chama a atenção, tudo bem se fosse colocar, o que era colocar no pastor Hélio, como se fosse uma coroa, colar, uma tiara. Mas ficava 5 no colar e 5 na tiara? Não. Os 10. Tinha 20. Eu pergunto, às vezes a mulher está utilizando um sandália, aquelas de pedrinha. Perde uma, não se importa. Enquanto não cai pelo menos metade daquela, não se importa. Continua usando por quê? Porque é só uma pedrinha. Ela perdeu uma dracma. Ainda tinha as 20, né? Tinha as 9 no pescoço, talvez as 10 ainda, né, na coroa. Mas
para ninguém, talvez tivesse nenhum tipo de importância, mas para aquela mulher tinha. A ponto dela pegar uma vassoura, acender o candeeiro da pastora, acender o candeeiro, procurar, a noite inteira, acendendo, procurar a noite, mas eu sei que ela procurou muito até encontrar. E quando ela encontrou essa única moedinha, essa única dracma, a Bíblia diz que ela chamou as suas vizinhas, chamou as pessoas que ela conhecia, e ela também fez festa. O valor do perdido e a alegria do achado. O que me chamou a atenção, uma vez eu até ministrei sobre essa palavra, sobre o filho pródigo, que aqui na minha Bíblia diz assim, quando chega no filho pródigo, diz assim, ele prosseguiu, né? Como se ele estivesse dando o término das outras duas palavras que ele estava contando, ele estava ali terminando, ele prosseguiu. E ele disse assim, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que tem dado. E ele lhes repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu estava falando sobre o valor, certo? O valor da primeira era sem pensar, porque ele deixou as 99 e ele vai trazer. O valor da segunda para aquela mulher, daquela dracma, também era muito grande, a ponto dela se importar sim com a falta daquela dracma. Ela procurar, diligentemente, procurar bastante, até ela conseguir encontrar. Mas agora ele vai falar do filho. Eu acredito que hoje você está aqui, porque eu acredito que você é filho. O Senhor nos trouxe até aqui hoje, nós somos filhos. Poderiam estar outras pessoas aqui, poderiam estar algumas outras vidas, que quantas pessoas nós não conhecemos que já estiveram aqui, mas o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor não está com nós. O Senhor está com a gente porque nós somos filhos. Um dia nós talvez fomos uma ovelha perdida, ou uma dracma perdida, até uma pesquisada. Quando ele fala da dracma, é algo que não se pode ter consciência. Então, no caso, seriam as pessoas do mundo, né? A ovelha perdida também, ali no estudo, e dando uma citação acerca da ovelha, aí seriam as pessoas que não têm a capacidade de conseguir viver em certos lugares, em sobreviver em algumas situações. É isso que o diabo quer fazer, ele quer nos tirar, quer nos colocar fora, porque muitos de nós, infelizmente, não têm capacidade de sobreviver, não têm capacidade de voltar sozinho, então precisa de um pastor para ir lá buscar. Quase a coisa nós temos um pastor que vai lá e nos retira, ele vai lá e nos traz de volta, ele nos coloca de volta no rebanho. Melhor ainda, eu disse que quando ele encontra a sua ovelha, ele se coloca no seu ombro, né, e traz ela com muita alegria. E essa aqui me chama mais atenção, essa do filho pródigo, ela me chama muita atenção, ela mexeu muito comigo já, uma vez eu até peguei ela, estava chorando lá, e foi algo muito que mexe com a gente. E se você analisar a forma de Jesus colocar, a forma de Jesus fazer essa comparação entre o pai e o filho que estava dentro da sua casa, ele decidiu sair, o filho que tinha consciência de tudo que estava fazendo, o filho que sabia tudo o caminho que trilhava, o filho que sabia todo o caminho que iria percorrer, mas ele não sabia que lá na frente ele ia ter uma consequência muito difícil, mas o seu pai sabia, né? Então ele diz assim que ele prosseguiu. Ele disse que esse homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse assim: pai, dá-me a herança que me cabe. Quero que você foque um pouquinho agora no filho e na forma com que ele se chega ao pai. Eu disse que tinha 2, certo? E olha só como o texto vai nos apresentar a forma dele abordar o seu pai. Pai, dá-me o que me cabe. Ou seja, dá-me o que é meu. Então ele chega cheio de arrogância.
Ele já morava com seu pai, ele já vivia junto com seu pai há muito tempo, né? Ele cresceu com seu pai, tanto ele quanto seu irmão mais velho. Então a forma que ele se chega ao seu pai é essa: pai. Pelo fato de ele querer ir embora, eu imagino eu aqui, obviamente, pessoalmente e humanamente falando, a gente vai entender a forma como ele chega exigindo alguma coisa. Eu me lembro dos dias os tempos que eu era domingão e os tempos que eu era mais jovem também, como eu chegava para minha mãe pedindo alguma coisa. Minha mãe, dá alguma coisinha para mim? Mãe, eu quero uma coisa, mãe. Vai comprar para mim lá. Mãe, eu preciso daquilo lá, principalmente quando a gente é jovem, né? Mãe, eu preciso daquilo lá. Eu quero jovem, ele não vem coisa para não. Eu quero, né? Se chegar, talvez se chegasse coisa para agora, eu não quero, não usa. Então, gente, uma arrogância, não tem respeito nenhum pelo pai, não tem respeito nenhum, né? Pela família, não tem respeito nenhum pela casa onde está morando. A gente chega assim, chega todo pomposo lá na frente, lá, achando que é o dono de si, achando que manda em tudo, chega para viu? Dá, é meu, eu quero, pai. É isso que o filho falou para o pai: dá-me. Dá-me do bem, cara, dá-me da parte da minha herança. E por que eu estou fazendo toda essa comparação com esse filho arrogante, com esse filho que tinha uma autossuficiência, com esse filho egoísta, obstinado, né? Por que ele é obstinado? Porque quando ele pega aquele dinheiro, quando ele pega aquela parte dele, a Bíblia diz que não leva muitos dias, ele passa. E detalhe, a Bíblia diz que ele se despede de ninguém. A Bíblia diz que ele não dá tchau para os trabalhadores do seu pai, muito menos para o seu pai, vê lá seu irmão, né? Ele chega lá, pega o bem e a Bíblia diz que ele vai para uma terra longe. Isso dá a entender também que ele não queria nem estar perto do lugar onde ele estava. Ele não queria nem estar muito perto ali, ele queria sumir daquele lugar, tipo assim: vou deixar tudo para trás, eu não quero nem saber mais o que ficou para trás, eu quero agora curtir, eu quero agora viver minha vida. Esse jovem, ele estava cheio de arrogância, esse jovem estava cheio de autossuficiência, esse jovem estava perdido totalmente na sua mente, no seu coração e nos seus atos. Eu admiro o pai. A Bíblia diz que o pai, ele pega e reparte os bens. Ele repartiu possivelmente os dois, tanto do mais novo quanto do mais velho. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra longe, mas o pai, como pai, ele não fala nada. O texto nos fala que o pai não exortou, o pai não falou assim: filho, pelo amor de Deus, eu te amo, esse caminho que você está indo, filho, é o caminho de perdição. Não. A Bíblia diz que o pai não fala nada, o pai fica quieto, o pai não vai atrás, o pai não diz: por favor, fique aqui, meu filho. Sabe por quê? Porque o pai conhecia o filho, ele sabia o que ele tinha, ele sabia quais seriam as ações do filho, e infelizmente não era da alegria do pai, mas ele teria que deixar o seu filho seguir o seu próprio caminho, porque o filho agora é adulto, ele tem consciência de tudo que ele faz, ele tem consciência de todos os seus feitos. Então agora o filho vai ter que caminhar sozinho, e por outro motivo também, o filho pega e vai embora e pega os seus bens, porque o filho sabia que dentro da casa do pai não dava para fazer o que ele tinha em mente. Gastar o dinheiro com meretrizes ali dentro da casa do pai, sem chance. Ele sabia: aquilo vai dar, aquilo vai dar. Meu pai é um homem muito justo, meu pai é um homem muito bom, não tem como fazer isso dentro da casa do meu pai. Então eu tenho uma ideia: como aquilo dá para fazer? Eu vou pegar tudo aquilo que é meu, eu vou fazer isso longe do meu pai, porque lá eu posso usar os meus desejos, lá eu posso fazer tudo aquilo que está no meu coração. Meu pai não vai nem ver, meu pai não vai nem perceber. Então hoje a minha vida vai ficar para trás, porque eu tomei a minha decisão, eu quero meus bens para mim embora. A Bíblia diz que ele foi, partiu para uma terra longe. A Bíblia diz que lá, nessa terra longe, ele gastou todos aqueles bens que ele levou, ele destruiu a sua herança, ele acabou com tudo. E teve um ponto, depois de um certo tempo, a gente lê o texto, parece que foi assim, né? Parece que foi assim: ele saiu da casa aqui, depois da manhã ele gastou tudo que tinha, e depois, né, no quarto dia, no quinto dia, já
não, você não quer gastar uma herança. E o pai era rico, o pai tinha trabalhadores ao seu serviço, o pai tinha dinheiro, o pai tinha. Para gastar essas coisas, leva um certo tempo. Leva uma quantia, mais ou menos, de tempo. Não dá para fazer isso do dia para a noite, né? Então ele ficou ali, naquelas terras, iludido. E lá ele se ajuntou com pessoas que eram da mesma forma que ele estava pensando, da mesma forma que isso é interessante também. A gente chega às vezes, chegava, né? Misericórdia. Chegava dentro do bar lá, começava a conversar com alguém. Aí eu vou conversar um pouquinho, elas nem conheciam, daqui a pouco. É o melhor amigo. É o melhor amigo. Por quê? Carnal. O homem está cheio dos pensamentos do seu. Ele está do mesmo jeito que o seu. Ele está tudo que você quer, ele quer todo. Vocês estão entendendo? Então isso que aconteceu. Ele foi para essa terra, ele passou um dia, ele bebeu, ele curtiu, ele fez farra com as mulheres, e passou 2, 3, 4, talvez anos. Talvez o texto não fala, mas talvez anos. Mas só que houve uma época, naquela mesma terra onde ele estava, ele era uma terra longe da casa do pai. Era uma terra longe da casa do pai. Então esse filho que saiu, esse filho egoísta, esse filho prazeroso, de desejos carnais, esse filho cheio de arrogância, esse filho obstinado a fazer aquilo que estava no seu coração, está longe agora, usando de tudo. Mas agora a coisa vai apertar. Por quê? Porque o lugar onde ele está agora é um lugar onde vai ter uma fome muito grande. E você vai pegar o Antigo Testamento, você vai ver, quando tinha fome, era um negócio de sair daqui, viajar, léguas, milhas, até encontrar um lugar onde ele tinha comida. Não foi o caso dele. Por quê? Ele não tinha dinheiro nem para viagem mais, né? Ele gastou tudo. A Bíblia diz que ele gastou tudo, torrou tudo. Não tinha nem como ele procurar comida em outros lugares. Ele tinha que ficar ali, no meio daquelas pessoas que beberam com ele, legal. No meio daquelas pessoas que curtiam da mesma ideia que ele, legal, né? Só que agora apertou o carro. A terra que ele está agora começou a ter uma fome muito grande, a ponto de todos eles padecerem por causa daquela fome. Você lembra de Elias quando ele profetizou a chuva, né? A falta de água, de chuva? Passou 3 anos e meio, se não me engano, e houve fome, né? Muitas pessoas morreram, certo? Por causa da fome, as pessoas morriam por causa da fome. Era algo terrível. E esse filho mais novo agora está lá, com fome, padecendo necessidade, sem dinheiro. Acabou, aquele homem cheio de. E aí? Vai lá que eu pago para você. Vamos ali, vamos lá, eu pago. Deixa para mim, senta a cabeça. Vamos lá que eu pago. Aquele homem que esbanjava toda a sua herança. Aquele homem que esbanjava tudo aquilo que ele conquistou, que na verdade ele trouxe do seu pai. E agora ele estava naquela terra, com fome. Ele teve uma genial ideia. Ele fala assim: eu vou pedir para um desses homens para que ele um trabalho, né? Talvez ele pensou assim na sua cabeça. Ele falou assim: afinal de contas, né? Eu apliquei bastante dinheiro nesse lugar. Afinal de contas, né? Eu conheci muitos amigos nesse lugar. Ele achava que era amigo, mas ele foi lá. Ele pediu para aquele homem, para que ele desse um trabalho, para que ele desse um emprego, desse alguma coisa. E a Bíblia diz que o homem mandou ele apacentar os porcos. Não entrei nisso, mas talvez fosse o pior de todos os empregos que tivesse ali. Talvez tivesse com outro tipo de emprego. E lembra, você não pode se esquecer: a terra estava numa grande fome. Estava com muita fome. Eles estavam padecendo necessidade. Não era só ele, não, era toda a terra onde ele estava. Todos os amigos deles também, os que não tinham morrido ainda também estavam padecendo uma grande necessidade. E ele vai lá, seu amigo fala assim: seu amigo, aquele homem vai lá e cuida daqueles povos. A ponto de um dia, esse filho mais novo olhar para a comida daqueles povos e sentir vontade de comer. E o texto diz assim, eu vou ler para você, quero que você guarde isso no seu coração. E ele, 16 e 15, ele desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas aí vem essa palavra que dói, que diz assim, ó: mas ninguém lhe dava nada.
Como assim? Eu estou com fome, ninguém dá nada. Mas os meus amigos foram ali com eles. E aqueles, barreiros que estavam junto comigo, ninguém não dá nada, eu estou com fome. Eu estou querendo comer, comendo pouco. Ninguém daquela terra, ninguém daquele lugar. Por quê? Porque ninguém se compadecia. Por quê? Porque ninguém tinha a mesma visão do seu pai, do lugar onde seu pai tinha. Ele sabia, tinha compreensão de que lá na casa do pai era diferente. Mas ali no lugar onde ele estava agora, era um lugar triste. Não era um lugar feliz. Porque as pessoas não se compadeciam umas com as outras. Porque as pessoas não se importavam com a forma umas das outras. Elas também estavam padecendo necessidade. Mas o texto diz, mesmo na necessidade, pessoal, mas mesmo na necessidade. Minha mãe disse que a outra come 10, come 11. É possível a gente partilhar do pouco que a gente tem, amém? Mas não era o caso daquele lugar. O texto diz que ninguém lhe dava nada. É difícil. Mas existem pessoas que precisam chegar a umas condições como essa para acontecer o que vem em seguida. É maravilhoso o que o texto diz. É maravilhosa a forma de Jesus agir, a forma de Jesus fazer. Mas é triste. Porque, como eu disse, olhando o texto, parece que foram de uma semana para outra semana. Mas levou um processo árduo, doloroso, doído, enganoso. Porque a pessoa saiu do lugar do pai e foi viver num outro lugar, num ambiente totalmente contrário, diferente da casa do pai. Onde as pessoas ali só têm egoísmo, onde as pessoas que estavam ali só têm a vontade própria e os desejos próprios. Mas o texto diz assim, no 17, caindo em si, disse. Quando ele cai em si, e o texto aqui vai dar a entender que quando ele cai em si, ele vai fazer uma comparação da casa do pai, porque isso já estava na mente dele. A Bíblia diz assim, que caindo em si disse, ele falou consigo mesmo, quantos trabalhadores na casa do meu pai? Tem pão, eu aqui, pereço de fome. Então ele vai fazer essa comparação com a relação, nossa, os trabalhadores da casa do meu pai tem pão, eu aqui estou padecendo necessidade, eu estou padecendo fome. O que eu vim fazer? O que eu vim parar de ajudar? Por que eu saí da casa do meu pai? O arrependimento é maravilhoso. O arrependimento é grande, porque a Bíblia diz que ele caiu em si, ele viu o estado que ele estava. Quando a gente cai em si, a gente vê o estado onde a gente está, como a gente está, a gente entende a forma que a gente está ali, né? E é maravilhoso a força que esse homem encontra para se levantar. Sobre Deus, essa é a revelação uma vez e ficou guardada no meu coração. O que eu força para esse jovem voltar foram as palavras que ele tinha que dizer para o seu pai. Ele disse: sou um trabalhador do meu pai, tem abundância, eu aqui, para a sua necessidade. Aí tem uma ideia e fala assim: levanta-me, irei com meu pai. E direi: pai, peguei contra o céu e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas somente como um dos seus trabalhadores. Eis que ele fala para si mesmo: ele fala assim, eu vou levantar, eu vou sair daqui, eu vou até meu pai. Na hora que eu chegar lá na frente do meu pai, eu falo: pai, eu peguei contra o céu perante a ti, eu não sou mais digno, pai, de ser chamado seu filho, mas pai, faça isso que eu seja um dos seus trabalhadores. Outra coisa que você vai notar nesse jovem é que a partir daquele momento que a necessidade matou ele, derrubou ele, a ponto de ele cair em si, desenvolveu algo dentro do seu coração: esperança. Eu não muito bem o texto, nem coloquei aqui, mas eu sei que a Bíblia diz assim: que permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior delas é o amor, mas o que vai permanecer na nossa vida vai ser a esperança, a fé e o amor. O que deu a esse homem forças para ele se levantar e se encaminhar? Até que hora? Para ele se levantar e se encaminhar foi a esperança que ele desenvolveu no seu coração. Por que não? A gente está falando que ele teve esperança. Onde está a esperança? Olha o que é dentro do coração dele. Faz
comum dos seus trabalhadores. A intenção dele não era arranjar a casa dele. A intenção dele era voltar para a casa do pai e ficar agora na casa do pai. Morar junto com o pai de novo e ser trabalhador do pai. Ser somente um dos trabalhadores, assalariado, não importa. Pode me fazer como qualquer um deles. Não precisa nem ser filho mais. Só permita que eu esteja aqui junto com você. É legal a história, a gente olhar para a história e ver isso. Parece que agora ele foi teletransportado para lá. Mas não é isso que Deus disse. A Bíblia diz que ele se levantou e foi até o seu pai. E agora eu peço que você se lembre comigo agora. Sabe aquele homem marrento, cheio de roupa boa, roupa chique? Ele saiu da sua casa? Algum tempo atrás? Agora, meu irmão, está no meio da lavagem dos corpos. Sabe aquele homem gordinho? Tipo eu assim? Aquele homem gordinho, né? Bonito, cheiroso. Agora, meu irmão, está sem banho, faz uns dias. Magro. Está magro, está raquítico. A barba está grande. Está sem forças. Por quê? Porque está sem comida. Quando a gente fica sem comer, a gente fica fraco, certo? E agora? Como que eu vou fazer para voltar para casa do meu pai nessas condições? A beleza vai dar um jeito. Mas a estética vai dar um jeito, mas a força para chegar lá tem que ser algo sobrenatural. A força para chegar lá de volta vai ter que precisar de Deus, da mão de Deus aqui. A esperança que Deus colocou no coração daquele homem foi o que deu força para ele se chegar. Nós conhecemos o texto, já estou encerrando. Nós conhecemos o texto. A Bíblia diz que o pai estava do lado de fora. E ao longe, ele viu seu filho. A Bíblia diz que o pai se encheu de íntima compaixão visceral natural de Deus. Se colocou no lugar do filho, olhou para o filho e se emociona. Ele olhou para o filho e correu na direção do filho. Eu quero que você pense agora. Aquele filho que ele foi de encontro, aquele filho que ele foi se encontrar, não era o mesmo filho que saiu da casa. Era um homem como se fosse um mendigo, um morador de rua, um homem raquítico, fraco. Talvez como mulher do fluxo de sangue, ele já estava se arrastando até a casa do pai. Não era o mesmo homem cheio, robusto, cheio de força. Como o pai conseguiu reconhecer ele daquela condição? Como o pai conseguiu conhecer ele daquela forma que ele estava? Jesus disse que o pai correu na direção dele. E deu um abraço, pulou no seu pescoço, abraçou ele. E você sabe qual foi a primeira coisa que ele falou para o pai? Qual a primeira coisa que saiu da boca dele na hora que ele encontrou o pai abraçou ele? Ele falou assim: pai, peguei contra o céu perante a ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Foi isso que ele falou para o seu pai. Então isso quer dizer que isso que motivou ele, o reconhecimento do estado que ele estava. E agora a forma com que ele se achegou ao seu pai. É impressionante. Pai, eu peguei contra o céu. Jesus disse que a boca vai falar, que o coração está cheio. Se fosse outro filho, talvez estivesse ensaiando, que ia falar quando se encontrasse com o pai. Pai, ó, desculpe, pai, eu saí, eu vacilei mesmo, eu sou errante, né? Fizesse todo um texto, eu tenho tempo atrás, foi longa, foi a pé, né? Eu tenho tempo para fazer todo um texto para chegar lá, sensibilizar o coração do seu pai, mas não. A mesma coisa que levantou, a mesma palavra que levantou ele, quando ele estava lá à beira dos corpos, junto com os corpos, foi a mesma palavra que ele lançou quando ele se encontrou com seu pai. Pai, eu peguei contra o céu, eu garanti que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faça somente como um dos seus trabalhadores. Eu disse que o pai trouxe para dentro, colocou roupa nele, anel no seu dedo, calçou os seus pés, mandou matar o melhor bezerro que tinha lá, para dar o alimento para ele. O pai fez mais do que tudo isso. Tem muito mais. E alguém chegou para ele. Deixa eu ver quem chega aqui, quer ver? Ele diz assim: eu casei também. Mas o pai disse aos seus servos: trazer depressa a melhor roupa, vestido, pôr um anel no seu dedo, para os pés, trazer também o bezerro cevado na carne. Então comamos e nos alegremos. Aí o pai vai dizer: porque este meu filho estava morto dele. Havia se perdido e foi achado. Talvez você não entendeu, por isso eu tenho glória. O filho que eu estava vendo ali não era pomposo, bonitão. O filho que eu estava vendo ali era aquele
Era o magro, era o fraco, era o barbudo, né? Era aquele lá. Não vai falar para os céus, esse daí, ó. Esse que chegou diante de mim e falou assim: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou mais filho, Pai, você chamava seu filho. Foi esse daí que ele fez a propaganda para os céus. Falou: esse daí, ó, esse daí que se ajoelhou, esse daí que chorou, esse daí que se lançou também no pescoço. É esse daí. Esse estava morto. Esse estava morto, mas se reviveu. Esse tinha se perdido. Mas louvado seja Deus, ele foi achado, né? Para encerrar, o irmão que estava lá no campo, sem saber de nada que estava acontecendo, vocês sabem, conhecem esse texto, ouviu o barulho, a festa, ouviu tudo que estava acontecendo ali e perguntou para os céus: o que está acontecendo? Os céus vão responder, eu vou dizer que o irmão tinha voltado, o irmão mais novo tinha voltado. E ele se indigna e não quer nem participar da festa que estava acontecendo. Eu não vou tacar pau no irmão mais velho aqui. Ele ficou indignado, e porque eu acho que é natural, como que pode o irmão mais novo vai lá e faz o que quer, daqui a pouco chega o mais velho, chega a volta, o pai vai, faz isso, faz aquilo, isso daí não é certo, né? Aos olhos humanos, aos olhos carnais, talvez eu e você agimos da mesma forma. Não vamos ser hipócritas, né? A gente talvez agisse da mesma forma. Ele fala assim: eu não vou participar disso. Eu não vou participar disso. Eu não quero nem saber. Mas olha só, o começo do texto diz que quando o filho mais novo saiu, o pai fez alguma coisa? Não, não fez nada. Ele deixou o mais novo fosse. Só que quando o mais velho fala que ele quer participar, que ele quer indignação, o texto diz que o pai ele vai até o mais velho. Ele vai conversar com o mais velho. Ele vai tentar convencer o mais velho de participar da festa. Ele vai chegar dizendo essas mesmas palavras para o mais velho. Por que você não quer participar? O que está acontecendo? Viu? Mas você nunca mandou um ensino para mim, você nunca mandou nada, não fez nada para mim. Esse daí foi lá, gastou com as meretrices que tinha, que agora você vai dizer para ele. Então assim, isso não é certo, isso é injusto. O pai não tinha nem falado nada, e nem ido atrás do mais novo, agora está tentando convencer o mais velho. Você está vendo a diferença daqueles que ficam e daqueles que vão? Você está vendo a diferença? Os que ficam e os que foram, tem uma diferença grande. O pai chegou e falou: viu? É o seguinte, era necessário. O mais novo saiu, gastou tudo que tinha, realmente. Talvez o pai concordou. Mas só que quando ele vai dar a citação do irmão, ele olha para o irmão e fala assim: este seu irmão estava morto e reviveu. Esse seu irmão tinha se perdido e foi achado. Penso eu, com os meus pensamentos, obviamente pela lógica, o irmão lembrou que aquele que saiu desejoso, desenfreado, obstinado para gastar tudo, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Vivemos bons momentos juntos na casa do Pai. Vivemos bons momentos ali, dentro do lugar família, dentro do lugar ali, casa. Por isso que o pai vai dizer assim: ó, a mesma coisa, este seu irmão, este. Quando o irmão mais velho olha para o mais novo, ele vai ter a mesma visão que o pai está tendo. Um homem cheio de arrependimento, talvez ele fosse isso antes que queira sair. Porque ele estava fazendo a confissão do pai: eu peguei contra o céu perante a ti. Um homem cheio de esperança, faz-me como um dos seus trabalhadores. Talvez isso que o irmão mais velho olhou para ele, viu também. E talvez ele se lembrou, ele só trouxe de volta aquilo que já estava dentro dele. O valor do perdido, a alegria do achado. E por que eu tirei todas essas conclusões? Porque eu acredito que depois que o pai conversou com o irmão, depois que o pai esclareceu tudo para o irmão entendeu e participou da festa. Participa da festa, né? Participa da festa. Só nós chamamos para participar da festa. O Senhor quer que nós nos alegremos. O Senhor quer que nós nos regozijemos. Quem vai sofrer vai ser o irmão. Quem vai padecer vai ser o irmão. Nós vamos sofrer junto. Eu falo isso porque eu tenho irmão. Pelo amor de Deus, eu tenho irmão. Nós vamos padecer junto. Mas se voltar aquele irmão que no princípio estava junto,
aquele momento, no princípio, reconhecia o seu erro. Com certeza, nós vamos nos assentar juntos, nós vamos festejar a sua volta. Feche os olhos, vamos Pai, em nome de Jesus, louva, Senhor Deus, porque o Senhor ainda nos mostra o valor da ovelha perdida, da dracma perdida e daquele filho pródigo que saiu do mundo. Obrigado, Senhor Deus, por depositar esperança em nosso coração. E a esperança de Deus que tem sido depositada em nosso coração é uma esperança maravilhosa, é que nós vamos morar no céu com o Senhor um dia. Pai, vai haver talvez ainda muitas outras coisas que o Senhor não voltar a lá. Talvez, meu Deus, muitas outras coisas passem pela nossa vida. Talvez a gente faça as coisas, meu Deus, errantes, obviamente, sem a intenção, porque nós somos falhos. Mas, Deus, nós estamos aqui porque a sua misericórdia nos sustenta, nós temos a esperança da vida eterna em seu Filho, Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esse povo. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja. Obrigado, Senhor Deus, por nossas vidas, por nos manter em pé todos os dias da nossa existência. Esteja conosco, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. A palavra de Jesus, amém?